anexos, no total de 1.300 páginas. E mais 62 páginas, que é o meu voto na síntese, né? Ele explicando todas aquelas 1.300 páginas. Só pode esclarecer, então, no que só não concordou com o relatório? Que motivou na parte iniciativa. Que deixou a desejar na parte iniciativa. Esse voto meu, eu fiz o meu voto todinho na questão iniciativa. Eu não mexi na parte, eu até enalteci o relatório do Emanuel Pinheiro na questão propositiva. Porque eu até nem entrei na questão propositiva, eu só fiz o iniciativo que, segundo a minha equipe técnica que eu tinha e jurídica, não foi contemplado no relatório do relator Emanuel Pinheiro. Que é uma reivindicação, inclusive, do Fórum Sindical. E da sociedade, de apontar irregularidades. E de todo mundo, Então, dentro disso, eu fiz baseado nos documentos que existiam na CPI, deixar bem claro. Não tem nenhum documento anexado lá que não esteja aqui na CPI. Nós vamos conversar com a deputada Luciane Bezerra, que apresentou um voto separado, ela vai esclarecer o motivo dela. Porque, como a gente já esperava, o relatório do Emanuel Pinheiro, ele estava muito propositivo. E lá só estava indiciando 4 pessoas. Então, como nós achamos muito a desejar esse voto, esse relatório, então nós fizemos um voto em separado, anexando no meu voto, sendo sustentado com os documentos que foram protocolados na CPI. Não tem nenhum documento ali no meu voto, de 1.300 páginas de laudas, que não tem na CPI. Então, deixar bem claro, lá nós fizemos uma síntese dos documentos mais importantes da CPI e mais 62 laudas, que é o meu voto, sustentando o meu voto em cima das 1.300. Então, no total, a parte iniciativa. Isso, a parte iniciativa, onde nós lá estamos indiciando 18 pessoas físicas e mais 2 empresas jurídicas. Então, nós achamos muito aquém do relatório do deputado Emanuel Pinheiro na questão iniciativa, mas lá eu deixo bem claro que eu reconheço o relatório do Emanuel Pinheiro na parte propositiva, está perfeito, está muito bom na questão de a gente voltar o MT Saúde com força, com credibilidade, mas na questão iniciativa deixou a desejar e a sociedade está pedindo isso. Quem foram os responsáveis pelo caos do MT Saúde? Então, no meu voto, eu estou esclarecendo que houve 18 indiciados, 18 pessoas que possivelmente foram culpadas do caos do MT Saúde e mais 2 empresas, que é a SES e a CRC. No caso dessas pessoas, você poderia citar nomes dessas 18 pessoas? Na verdade, a gente tem que respeitar. Hoje o Emanuel, ele está pedindo, até mesmo porque vamos ver se ele vai aceitar o meu voto, se ele vai anexar ao relatório. E aí sim, então terça-feira que vem, que foi marcada a CPI, eu vou estar sustentando o meu voto, tá falando nome por nome, qual foram os crimes que eles se enquadram nos documentos que a gente tem. Tudo isso, então eu vou estar fazendo uma síntese do meu voto na terça-feira que vem. Mas então exemplifique para a gente alguma dessas irregularidades que essas 18 pessoas praticaram no seu entender. Contratos feitos irregularmente, contratações, não fazendo licitações do jeito que teria que ser, dinheiro onde não houve as auditorias. Então hoje nós imaginamos que foi um rombo dentro do que está aprovado no MT Saúde, em documentos, em média de mais de 25 milhões. Fora os 43 milhões que foi pago aí para as redes credenciadas, que nós não podemos estimar dentro dessas redes credenciadas, porque não temos documento de qual foi esse rombo e se houve rombo. Então, no mínimo, hoje nós sabemos que mais de 25 milhões do MT Saúde foi desviado e nisso agora cabe ao Ministério Público de investigar e culpar. Dentre esses 18 estão aí secretários? Sim. Certo, eu gostaria de falar com a senhora uma outra questão. Hoje à tarde a senhora vai fazer uma reunião, um fórum dos transportes. Eu queria que a senhora falasse por que a senhora está convocando essa reunião, o que vai ser discutido. Hoje a pauta do Fórum Rodoviário e Transporte de Cargas, ele é para discutir 2 questões específicas. Nós vamos estar com o pessoal do DENIT para estar falando sobre o PAC 1 e o PAC 2 no Mato Grosso, em como que anda as obras e o andamento. E a segunda pauta é o pessoal da Sinfra, que vem hoje para esclarecer, acho que 16 linhas que estão aí sendo possíveis PPPs que vamos estar trabalhando com pedágios, tudo. Então a população quer saber e os sindicatos, a sociedade quer saber dessas linhas e participar desse processo. E estava agendado também a doutora Fernanda, que é do Ministério Público do Trabalho Federal, onde ela estaria vindo esclarecer sobre o acordo feito entre a ALL e as trades. A ALL também estará presente, deputada? A ALL também vai estar presente para estar falando sobre o terminal ferroviário de Rondonópolis, como está a estimativa de quando vai funcionar. Certo. E qual que é a importância da participação dessas empresas nesta reunião?
É importante porque nós vamos ter uma ciência de como está o estado do Mato Grosso, qual que é a perspectiva hoje na logística e na infraestrutura do estado do Mato Grosso, que é o que importa para escoar a nossa produção, né? E vai dar uma resposta também para a população. Com certeza, ali está sindicatos, empresas, nós vamos estar com funcionários, com motoristas, então eles vão estar sendo hoje lideranças que vão estar repercutindo essas informações para a sociedade. Agora, não podemos esquecer que os servidores do DENIT entraram em greve a partir de hoje e pode inclusive ter impacto essa paralisação nessas obras. Isso também deve ser considerado no fórum hoje à tarde? Possivelmente vai vir a pauta, mas isso já é uma questão federal, então a gente vai fazer um apelo para que o Mato Grosso não seja, mais uma vez, prejudicado com essa greve e, dentro disso, pedir para eles darem continuidade aos trabalhos que é necessário. Tá bom, gente, obrigada. Deputada, no relatório do Emanuel Pinheiro, no relatório do Emanuel Pinheiro constam a Open, a Samaritana e 4 pessoas. Essas 4 pessoas estão inclusas no da senhora e essas 2 empresas também? Sim. Então são 4 Quais empresas, são né, no as caso. duas Porque empresas? na empresas elas estão os sócios, não a empresa, né? Então esses daí são os sócios da empresa. E mais o Gelson. Então dele é 4. É o Gelson e 3 das empresas. Então o meu consta eles e mais 2 empresas e mais 16, aí, tirando eles, 14 pessoas. Como é o nome das 2 empresas que a senhora acrescentou nesse nome? SESI e CRC. SESI e CRC. SESI. Mas elas prestaram Normal. serviços SESI igual SESI. pelo que foi observado, foi na gestão do MAGE? Ou na É isso, é gestão 2003 pessoal? até quando? Foi Desde o início. Desde 2003, o início né? do MT Saúde até o dia de hoje. Eu 2003, peguei desde o início até o dia de Ok. hoje. Mas no caso da participação dessas 2 empresas, ela foi feita com Logo no início. No início do MT Saúde foi lá na gestão do MAGE. Ela já, o MT Saúde, então, acho que a senhora tinha falado isso na terça-feira, ele já começou com um rombo. Sim. Esse rombo, naquela época, seria um rombo de quanto? Não tem essa? Não, aí no relatório eu vou explanar certinho, época por época. Eu dividi o meu relatório em 4 etapas. 4 etapas que foram as etapas onde foram feitas as contratações, tudo. Então, dentro disso, nós vamos estar falando nessas 4 etapas o que aconteceu, quais foram os responsáveis, quais foram os como que é que fala, doutor? Não é crime, As condutas, As né? condutas deles, e aí nós vamos estar relatando caso a caso. Gente, Então vai ser aí um resumo de umas 20 páginas, mas muito assim bem explicado, bem rápido também de ser falado, para todo mundo entender, a sociedade e a imprensa. Só para saber aquele negócio do valor, 25 milhões é que foram pagos indevidamente, é isso? E 43 ainda Não, merece melhor 43 é investimento. porque há uma dúvida aí nesse que quando houve, né, uma transferência aí de uma empresa da outra, um contrato, então há uma dúvida nisso. Mas esse, como a gente não tem documentos que comprovem, Ah, só um cabe ao indício, Ministério incluir, Público aprofundar a isso editar. investigação. Mas Ao os que a gente 25 tem, isso, é o quê? 25 milhões em média, que é o que a gente tem em documentos, esse sim a gente pode comprovar Tipo ao Ministério, superfaturamento, mandar ao o que Ministério que é? Qual que Público. seria a irregularidade dos 25 milhões? No dia eu Ou sem vou. licitação? Pagamentos indevidos. Pagamentos indevidos. Isso. Só uma última pergunta. O que está dando a transparecer é que os deputados, membros da comissão, eles já têm o voto deles. E vai depender do relatório, óbvio, incluir ou não. A senhora, independente do relatório, de algumas partes estarem inclusas no relatório oficial, o seu relatório vai ser encaminhado para o Ministério Público? O meu voto, por ele ser em voto em separado, obrigatoriamente ele já tem que acompanhar o relatório ao Ministério Público e a casa, tudo. Porque o voto em separado ele já tem que, por obrigatoriedade, acompanhar o relatório. Mas, paralelo a isso, eu vou encaminhar o meu voto em separado ao Ministério Público. Isso eu vou fazer, e já vou fazer agora. Encaminhar já ao Ministério Público o meu voto. Essa semana? Essa semana. A senhora acha possível que esses 25 milhões possam ser ressarcidos para a população, para o MT Saúde? Se o Ministério Público e a Justiça investigar e ver que há irregularidade e que os culpados têm que devolver, até mesmo porque nos meus indiciamentos eu faço tanto crime quanto civil. A parte criminal e a parte civil. Então é os dois. Porque nós falamos muito hoje em improbidade administrativa. Não é só isso, é crime. Quem envolve dinheiro público e que desvia dinheiro público é crime. Uma mãe que rouba uma lata de leite vai pra cadeia. Quem rouba dinheiro público tem que ir pra cadeia também. Perfeito.